Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 41 para vocês do 7º ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer a patinação artística no gelo. Ela é uma modalidade esportiva onde uma dupla, ou um grupo de patinadores realiza saltos, acrobacias e uma coreografia sobre patins no gelo ao som de uma música, Nós vamos conhecer a história da patinação e a sua evolução até tornar-se como conhecemos hoje atualmente. Patinação artística no gelo. A patinação artística no gelo é um esporte no qual atletas individualmente, em dupla ou em grupo se apresentam no gelo utilizando patins característicos, Eles se apresentam fazendo suas acrobacias, a sua série, pessoal, sua sequência de exercícios. Esse foi o primeiro esporte de inverno a ser incluído nos Jogos Olímpicos, antes mesmo da separação entre Jogos de Verão e Jogos de Inverno, aparecendo pela primeira vez nas Olimpíadas de 1908, em Londres. Faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno desde o seu início, em Chamonix, em 1924. As categorias disputadas em nível olímpico são individual feminino e masculino, patinação em duplas e dança no gelo. Além disso, as 4 são combinadas em um evento por equipes inserido a partir dos Jogos de 2014. Categorias não olímpicas incluem a patinação sincronizada, teatro no gelo e quartetos. A partir do nível intermediário até o nível sênior, o último da categoria competitiva, os patinadores geralmente competem com 2 programas, um programa curto e um programa livre, sempre ao som de música, com requisitos distintos entre saltos, giros, levantamentos, arremessos, death spirals, que é espirais da morte, dentre outros, a depender da categoria. E aqui a gente vê uma pose realizada por uma ginasta, uma patinadora, na verdade, de gelo, pessoal? Então é como se fosse um balé, uma dança, uma mistura de dança com ginástica artística, feito sobre patins. Existem competições do nível local, de clubes ou até internacional, até nível internacional, a partir do qual a jurisdição é da ISU, que é International Skating Union, autoridade máxima no esporte, Alguns eventos internacionais incluem os Jogos Olímpicos de Inverno, o Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo, o Campeonato Europeu, o Campeonato dos 4 Continentes e a série de Grand Prix. Esse esporte também é muito associado com entretenimento e shows. As competições principais geralmente são encerradas com exibições de gala, que consistem em apresentações dos patinadores para o público com programas não competitivos. Além disso, muitos patinadores, tanto durante quanto após as suas carreiras, eles se apresentam em shows de patinação, seja na pré-temporada ou seja durante a temporada. Pessoal? É uma forma de ganhar um dinheirinho extra, provavelmente, Na patinação artística, assim como em muitos esportes denominados artísticos, a exemplo das ginásticas, as trilhas sonoras são músicas selecionadas para competições esportivas artísticas, de escolhas pessoais dos atletas e seus treinadores, para as apresentações das séries nas competições. Em geral, os clássicos da música mundial são preferidos. Contudo, há uma regra restrita para tal, sendo possível assistir a apresentações que utilizem músicas modernas em versão instrumental. Então a gente não pode pôr um Michael Jackson, não pode pôr um Guns N' Roses,
não pode pôr uma Cláudia Leite, desde que sejam versões eletrônicas dessas músicas, né, sem a letra, pelo que estamos a entender, né, pessoal? O que seria isso? O que é uma música, né, numa coreografia? É fácil de entender, de compreender, pessoal. Os atletas, quando eles dançam, quando eles fazem a apresentação, uma música é apresentada junto, né, e combina com os movimentos. E um exemplo mais famoso, que talvez alguém lembre, alguém perceba, né, foi a famosa série da Daiane dos Santos, né, na ginástica artística, onde ela fez uma série com a música Brasileirinho. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como são, né, as músicas feitas, né, para esse tipo de esporte. Voltando aqui, a história. O hábito da patinação teve sua origem na Europa. No começo, patinar era uma maneira de se deslocar, utilizada para atravessar lagos e canais congelados no inverno. Bem, e assim surgiram os primeiros patins, feitos de ossos de animais. Esses que foram descobertos em lugares como Rússia, Alemanha, Escandinávia, Grã-Bretanha, Suécia. Os ossos eram amarrados rusticamente sobre os pés, né, com cordões de couro. Foram os holandeses que inventaram os modelos feitos com lâminas de metal acopladas aos calçados, entre os séculos 13 e 14. Após ser descoberta como forma de recreação, patinadores mais criativos começaram a fazer desenhos no gelo com as lâminas dos patins e começaram a ser realizados desafios. A partir da avaliação dos desenhos, decidia-se qual era o mais original e complexo e mais bonito, né? E daí surgiu o nome pelo qual esta modalidade é conhecida, como patinação artística. Alguns romanceiam que os melhores patinadores conseguiam assinar os seus nomes sobre o gelo, né? E aqui, ó, mais uma ilustração bem do pessoal fazendo patinação no gelo, num lago congelado em algum país da Europa, né? Já de domínio público, né, pessoal? E a gente vê pelas roupas do pessoal como essa época devia ser, né? Patins. A diferença mais visível em relação aos patins de hóquei é que os patins de patinação artística, eles têm um conjunto de grandes dentes afiados chamados de toe picks, né? Também chamados de toe rakes, na parte de frente, na parte da frente da lâmina. Os toe picks são usados principalmente no salto e não devem ser usados para impulsão ou giros. As lâminas são montadas na sola e no calcanhar da bota com parafusos. E nós vemos uma imagenzinha clássica que eu também coloco essa imagem nas aulas de hóquei sobre o gelo, né? E nas aulas que precisam de patins, né, gente? E ela mostra claramente a diferença de um patim de hóquei, um patim de patinação artística, ó. E aqui a gente chama esses toe picks, mas nós podemos chamar no Brasil de freios, né? Nós temos o freio aqui, um patim de velocidade, que ele não precisa de freio, né? Ele é bem comprido e pela ponta desse patinho de velocidade ser mais alongada, ela vai mais para frente, né? Ele dificulta curvas e acrobacias. Como ele é feito para velocidade, está perfeito, ele mantém a estabilidade. A potência, aparentemente sem esforço e deslizar sobre os gelos exibidos por patinadores de elite, né, gente? Fundamentalmente deriva do uso eficiente dos fios para gerar a velocidade. Então, é uma técnica, gente, que vai sendo adaptada pelo seu corpo durante anos, a fios de treino incansável, né, gente? Em competições, os patinadores podem ter até 3 minutos para fazer os seus reparos nos patins. Pista de gelo e equipamentos de pista. Há uma variação significativa nas dimensões de pistas de gelo. Mas a União Internacional de Patinação prefere pistas olímpicas para as competições de patinação artística, em especial em grandes eventos como os Jogos Olímpicos. Pistas olímpicas têm dimensões de 30 por 60 metros, né? E pistas da NHL, né? National Hockey League, né? Eles costumam usar as mesmas pistas, né? Elas medem 26 metros por 61 metros de comprimento, então eles são um pouquinho
1 metro mais compridos, só que um pouquinho mais finos, né? E as pistas europeias em volta de 30 metros por 64 de comprimento. Disciplinas olímpicas. Os esportes olímpicos na patinação artística compreendem as seguintes disciplinas. Na patinação individual, competem homens e mulheres separadamente, realizando os saltos, as piruetas, sequências de passos, giros e outros elementos de seus programas. Na patinação de duplas, equipes são formadas por 2 pessoas. A competição de duplas apresenta movimentos similares à apresentação individual, adicionadas dos movimentos que só podem ser executados em dupla, tais como levantamento, né, piruetas sincronizadas, em que o par gira ao mesmo tempo, né? Outro movimento de excelente plasticidade é o que o patinador lança um outro, auxiliando na execução de um salto. Na dança no gelo, né, também são formadas equipes por 2 pessoas. Nessa categoria, a dupla de patinadores é avaliada principalmente pelo elemento da dança. Não são permitidos saltos ou piruetas ou levantamentos sobre as cabeças, formando-se uma modalidade menos acrobática, né, e mais lírica, mais artística, vamos dizer assim. Outras disciplinas. Na patinação sincronizada, conhecida anteriormente como patinação de precisão, são formados grupos mistos de 12 a 20 patinadores. Essa disciplina se assemelha a uma forma em grupo de dança de gelo, né, gente? Com a ênfase adicional em formações precisas do grupo como um todo e complexas transições entre as formações. As formações básicas, elas incluem uma roda, blocos, né? As pessoas podem fazer blocos, colunas, linhas, círculos, espirais, enfim. As formações básicas, né, incluem isso, a necessidade da equipe ficar em harmonia para aumentar as dificuldades do trabalho, né, de pés realizado pelos patinadores nesses elementos. E aqui nós vemos um exemplo, né, pessoal, essas formas aqui realizadas. Você imagina, né, que cada linha, cada fila dessa, elas precisam estar retas, gente. Vocês já fizeram alguma coisa na escola que vocês precisavam fazer algo parecido, só que sem patins? Imagina só uma fila fazer um giro reto, um atrás do outro, né? Já é difícil. Imagina só 3 filas de patinadores, né? É por isso que é necessário muito treino, pessoal, para esses esportes. Quartetos. Uma disciplina em que a equipe de 4 patinadores, sendo 2 mulheres e 2 homens, realizam elementos, né? Elementos do individual e das duplas em unissonância, bem como elementos exclusivos, né, exclusivos de quarteto, que envolve todos os 4 patinadores. As figuras especiais são os traçados de elaborados desenhos originais sobre o gelo. Era uma disciplina comum no início da patinação e apareceu uma vez nos Jogos Olímpicos em 1908. Teatro no gelo, também conhecido como balé no gelo na Europa, né? Essa é uma forma de grupo de patinação, né? Uma forma de grupo para patinar que é menos estruturada que a patinação sincronizada e permite o uso de suporte e trajes teatrais. Patinação adagio é uma forma de patinação em duplas, vista mais comumente em espetáculos no gelo, onde os patinadores realizam muitas elevações acrobáticas, mas pouco ou nenhum dos outros elementos que as duplas devem executar em competições. Patinação acrobática, também conhecida como acrobacia no gelo ou patinação extrema. É uma combinação de artes circenses, habilidades técnicas e da ginástica artística, né? E patinação artística, obviamente, né? Eu imagino que sejam algumas dessas modalidades que nós conversamos agora muito parecidas,
só que algumas mais direcionadas. No caso, a patinação artística ela tem acrobacias. A patinação acrobática ela é só acrobacias, né? Bem, pessoal, espero que tenham gostado também de conhecer mais esse esporte, mais essa novidade para a gente que vive num país quente, né? Aprendemos hoje sobre a patinação artística no gelo, mais um belo exemplo de um esporte técnico combinatório que atrai a atenção e o fôlego do público em suas maravilhosas, né, espetaculares apresentações. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.